Olá, tudo bem? Eu sou Viviane, você está no videocast Escutando os Sentimentos. Este programa é uma produção do GESP, o Grupo Espírita Esperança, que fica aqui em Camaragibe, Pernambuco. Estamos estudando o livro Prazer de Viver, que é esse aqui. Já estamos no capítulo 12. E esse livro é uma psicografia através do médium Vanderlei Oliveira pelo espírito da Hermance Dufour. Aqui comigo eu quero convidar a Denairan e a Clotilde para trazer, né, seus conhecimentos, engrandecer aqui a nossa conversa. Meninas, bem-vindas, que bom estar com vocês novamente. Obrigada, eu aqui fico feliz em estar com vocês. É ótimo estar aqui. A gente, na verdade, vai crescer juntas aqui, junto com quem está nos escutando, né? Pois é. E vou aproveitar e pedir para quem está nos assistindo aí, se ao final gostar, deixar um like, compartilhar com os amigos, para que o YouTube entenda que esse programa, esse conteúdo vale a pena, né? Chegar a mais pessoas. Participar também através de perguntas e comentários, pode deixar que a gente vai tentar responder depois. E também dizer a vocês que sigam as nossas redes sociais, aqui o GESP, estamos no Instagram, estamos no Facebook, e se você quiser acompanhar todos os nossos programas, né, nossas atividades da casa, dia de atendimento, também os nossos videocasts, o que a gente está estudando, é lá que você vai encontrar a informação. É só seguir nossas redes sociais que você vai estar atualizado, tá bom? Bom, capítulo passado, sábado passado, a gente estava conversando, né? O tema é a fé, né? O combustível do ato de viver, capítulo 11 e 12, esse tema foi dividido em 2 capítulos, né? No capítulo passado, a gente falou sobre ai meu Deus do céu, a rebeldia, né? Me ajudem, meninas, a rebeldia, né? E a aceitação, né? A gente falou sobre isso também, sobre a fé em si, né? Que é importante, né? O remorso, né? E o remorso, né? A gente falou de remorso. E para continuar esse capítulo, a irmã vem falar sobre arrependimento, né? Ela vem trazer arrependimento. As palavras estão me faltando, mas agora vou chegar. Bom, a irmã se vem dizer nesse capítulo, né, que o número de almas adoecidas pelo remorso é muito estarrecedor, né? E quando ela fala isso, ela vem trazer, né, sensações de medo, insegurança e de incompletude que está adoecendo a todos nós, né? E a angústia patológica que ela chama. E ela vai trazer aí a questão do inconsciente, né? Trabalhando nesse nosso adoecimento, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, não foi, Denária? No capítulo anterior, falando do que a gente traz na nossa carga, né, reencarnatória, sobre nossas vidas passadas, que a gente se compromete, né? Então, a gente só está dando continuidade a essa questão aí, desse adoecimento patológico que ela traz através do remorso agora, e é quando ela vai trazer o tema do arrependimento, não é isso? Eu acho importante essa leiturinha que ele faz assim, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte, eu vou falar a palavra castigo que tem aqui, mas é importante a gente saber que é tudo causa e efeito, né? Então, a gente, às vezes, com o nome castigo, penalidade, fica aquela coisa muito pesada e as pessoas começam a se punir, né? Minha culpa, só minha culpa, né? E aqueles flagelos emocionais, além de físico, que algumas pessoas às vezes se submetiam. Mas ele diz assim, que essa duração dessa situação incômoda dentro da gente, ela é proporcional à nossa insubordinação. Então, quando eu digo, indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta,
fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouca se pronto é o arrependimento. Porque no arrependimento a pessoa já está assim, com aquela predisposição muito forte da correção. É aí onde a gente chega à história da expiação, né? Que é quando a gente expia e resgata aquelas faltas cometidas anteriormente. Então, assim, é importante que esse arrependimento, ele logo após o contato de um erro, né, de um engano, de um equívoco, esse arrependimento se processe para que você não carregue dentro de você esse remorso que só corrói e leva à estagnação. E, como a gente estudou anteriormente, leva à rebeldia e, muitas vezes, à arrogância junto com a depressão, né? Porque a pessoa não aceita que precisa se modificar, né? Então, ela para num estágio doentio. E aqui não, ela fala sobre esse processo do arrependimento, e aí a fé, né? A fé em si e a fé em Deus vai ser esse combustível que vai lhe impulsionar a vencer esses obstáculos. É como, por exemplo, uma pessoa que precisa atravessar um rio, sabe nadar, mas tem medo de ir. E a pessoa do outro lado diz: você consegue, venha. E a pessoa se lança com essa fé a nadar, vai cansar, vai. Vai chegar uma hora que acha que não vai conseguir, vai. Mas a mente comprometida com esse processo e tendo a fé em si, a fé em Deus, ela consegue se dominar naquele processo de angústia e atravessar esse momento. Ninguém diz que é fácil, né? A gente vive esse processo, todos nós vivemos, não é porque a gente está conversando aqui que a gente não vive, às vezes a gente vive até com mais intensidade, porque já estudou, já compreende, e às vezes dentro da gente essa mudança às vezes demora mais também, e também com muita dor. Mas a gente chega lá. O arrependimento é o passo inicial para o recomeço, não é, Clotilde? Isso, é isso que eu estava me lembrando aqui de irmã se falando, que ela o arrependimento é uma alavanca para que a gente possa iniciar essa transformação, né? A gente possa recuperar essa consciência da gente, essa serenidade para que a gente agora está entrando no caminho correto e que a partir daqui a gente vai ter muita coisa pela frente ainda para viver, mas que vai ser um caminho, digamos, embora muito difícil, mas de construção, e não mais de tanta buraqueira, digamos assim, né? Mas a partir de agora vai ser um caminho de reconstrução. E é muito bom a gente trabalhar numa reconstrução, porque a gente está trabalhando pelo progresso, a gente está trabalhando por uma melhoria, a gente está trabalhando no positivo, não mais no negativo, não mais na derrocada, né? A gente começa a construir esse reerguimento, né? E isso é muito bom, isso é muito positivo. Então, é E é isso bom que a que... gente fale, que a gente diga também que para a gente chegar nessa fase do arrependimento, é imprescindível que a gente se conheça, né, que a gente consiga se autoconhecer, para poder a gente também entender que a gente errou. Para se arrepender, você tem que tomar consciência do seu Isso. equívoco, do seu erro, né? Então, quando você chega nesse momento do arrependimento, você já deu muito porque já espaço. caiu a ficha, né? Não Já é? caiu Você a já cresceu ficha. muito. Você já cresceu muito, porque você já saiu da inércia, você já viu onde foi que errou, não é? Você já viu que poderia ter tomado caminhos diferentes. Então, eu acredito que esse é um momento muito importante, o momento do arrependimento. Você viu o que fez, você teve vontade de fazer diferente, porque quando você se arrepende, intrinsecamente você já está tendo vontade de fazer diferente, de ter feito diferente. Poxa, eu me arrependo de ter feito assim. Então, se eu me arrependo, eu queria ter feito diferente, né?
Dena ia falando alguma coisa, eu interrompi, desculpa. Não é isso. Eu é que interrompi, me precipitei, eu peço desculpa. Não. Não, é um exemplo assim que a gente muitas vezes comenta, né? Até muitas pessoas que não têm nem esse pingo de entendimento assim do que a gente está lendo aqui. Muitas pessoas que não têm isso, mas, por exemplo, num processo de doença, ela passa por aquelas angústias de tratamento e muitas vezes são quietas, caladas, não blasfemam, não chega a pessoa que vai lá visitá-la. Às vezes a visita sai renovada com a postura daquela pessoa, enquanto outras choram, se debatem, por que está acontecendo isso comigo? Deus está sendo injusto, e blasfemam. Então, a pessoa que reencarna num processo de arrependimento é como se ela trouxesse no inconsciente dela exatamente essa fortaleza de enfrentamento dos desafios. Enquanto que aquela pessoa que ainda estagnou no remorso, ela traz uma revolta inata, né? Que se coloca na situação de vítima, blasfema, não vê graça na vida, não tem gratidão pelo dia que amanhece, passa pela vida e não Não vislumbra vive. nada, não vive, porque Só passa, né? de tudo reclama, entendeu? Então, assim, é uma situação de uma pessoa que estagnou muito no remorso, que veio, porque veio a pulso para poder fazer aquilo ali. Mas a pessoa arrependida tem uma outra postura, né? Tem uma Verdade. outra postura, ela é mais resiliente, tem mais fortaleza, enfrenta os desafios. E assim, a gente tem muito exemplo no nosso estado, né? Quando diz que o nordestino, ele é, acima de tudo, um forte, né? Então, quantas pessoas dali no nosso sertão que vivem tantas agruras, são pessoas que, quando vão receber muitas vezes uma ajuda, quem sai de lá ajudado é quem levou a doação, não é? É Então, verdade. assim, o arrependimento, ele traz essa fortaleza, é como se fosse buscar lá, que ela chama do self, né? Lá dentro da gente, essa vontade, né, de vencer, De fazer de diferente, né? fazer diferente, Ela traz exatamente. aqui umas características do arrependimento genuíno que eu achei importante a gente conversar um pouquinho sobre cada uma delas, né? A primeira que ela traz é a honestidade emocional. Então, o que é que vocês entendem quando ela fala de característica do arrependimento, a honestidade emocional? Avante, Clotilde. Eu vou dizer com minhas palavras, sabe? Eu acho que a honestidade emocional é quando a gente encara e a gente diz com todas as letras aquilo que a gente está sentindo. A gente consegue dar nome aos nossos sentimentos e aquilo que as nossas atitudes também, aquilo que a gente praticou, né? E a gente consegue assumir. Essa honestidade emocional não precisa ser eu contando para a Dena, para a Vivi, para vocês que estão aqui nos assistem, mas eu diante do meu espelho, eu diante da minha consciência, no meu diálogo comigo mesma e com Deus, né? Então essa honestidade emocional é íntima. A gente não precisa dizer para ninguém. A gente pode simplesmente silenciar, como dizia uma chefe que eu tive, com um sorriso de Mona Lisa, né? Aquele sorriso bem discreto, indecifrável, né? Que a pessoa olha para você, não sabe se você está com raiva, feliz, triste ou satisfeita, não sabe o que você está sentindo ali. E por dentro você está em ebulição, mas reconhecendo tudo o que você está vivendo ali. Você está com raiva de alguém que conseguiu fazer alguma coisa que você queria há muito tempo e a outra pessoa conseguiu e você que batalhou tanto não conseguiu. Outra novato, acabou de chegar e já conseguiu. Né? E você fica ali com inveja, né? Com raiva. É a raiva que uma mãe ou um pai tem de um filho, mas eu não deveria sentir raiva e sente raiva, né? Então, admitir isso e dar nome, isso é honesto para mim, isso é honestidade emocional de tudo que a gente lê em Hermance, né?
No arrependimento é você se olhar no espelho, como você falou, e realmente se arrepender, né? Dizer aquela com honestidade, realmente estou arrependido. E muitas vezes a gente diz que se arrepende da boca para fora, né? E quando ela traz como característica do arrependimento a honestidade emocional, é que esse arrependimento seja genuíno, né? Que você tenha essa consciência, dê esse nome, mas dê na hora que realmente estiver sentindo esse arrependimento. Aí ela traz como outra característica do arrependimento a capacidade produtiva. Quer comentar um pouquinho, Dena, sobre isso? A capacidade produtiva está exatamente isso, na serenidade de realizar. E juntamente com essa honestidade emocional, ela vai saber o limite dela. Porque, diferentemente do remorso, que leva ao perfeccionismo e à arrogância, né? Porque o perfeccionismo é porque a pessoa quer fazer de todo jeito, daquela forma, e se angustia depois, cobra de si, cobra dos outros, e começa a ter aquele adoecimento. Diferentemente do comprometimento de fazer as coisas, né? Seja ela em qualquer situação, seja familiar, profissional, mudanças pessoais, de avaliar seus sentimentos com honestidade e dizer, olha, até aqui eu posso ir, mas depois eu não vou conseguir, então não vou me meter nessa seara. Então, se eu me reconheço como uma pessoa explosiva, então eu tenho essa honestidade de me reconhecer como tal, e para evitar conflitos maiores, eu vejo que eu possa me exacerbar, eu não vou entrar nessa seara, né? Então, é aquela honestidade que você tem também com você. E ele é produtivo porque ele faz, a pessoa trabalha para o seu progresso e, consequentemente, o ambiente onde você fica, sem aquela angústia de querer tudo abarcar para fazer, assumindo compromissos para dizer, não, eu consigo, eu posso, eu quero ser melhor, eu vou fazer a campanha do quilo, eu também vou ajudar aquele abrigo, eu vou não sei aonde, eu vou não sei aonde. De repente, quando a pessoa se percebe, alguém diz, ei, tua família, tu está fazendo o quê? Né? E por que você está nessa angústia tão assim, um processo tão acelerado? E aí voltamos a uns estudos passados de quantos irmãos que desencarnaram por tantos afazeres, mas era uma fuga de si, né? Era aquela busca do perfeccionismo, de uma perfeição no passe de mágica que não se consegue. Eu acho que tuas palavras, tu colocou também a questão do limite, né? Que ela coloca como característica uma das características, né? Reconhecimento dos limites, também entra aí nessas tuas palavras. E assim, só complementando o que você falou, no arrependimento, no meu ver, né? Assim, o que eu entendo, a capacidade produtiva também, é que eu consigo ver que eu posso recomeçar, né? Que eu ter a tomada de consciência de que eu posso fazer diferente, né? Dessa capacidade de fazer diferente, né? Aí que traz veja, Vivi, que ela coloca o arrependimento como uma alavanca propulsora. Sim. Então, como uma alavanca propulsora, ele vai motivar a pessoa para que ela procure fazer as coisas e fazer diferente, mas com sensibilidade suficiente para perceber esses limites humanos que Dena estava falando. Né? Então, não é você enveredar por uma loucura de querer fazer tudo, toda hora, o tempo todo, mas é você perceber que não pode deixar passar uma oportunidade de aprendizado. E que essa oportunidade, muitas vezes, é simplesmente você ficar a observar o que está acontecendo. E muitas vezes exige também uma ação. Então, essa sensibilidade de saber quando observar, quando agir, o arrependimento traz isso. Eu fiz errado no passado. Eu quero aproveitar agora a minha chance e fazer diferente, fazer o certo, né? O remorso fica ruminando a culpa, né? Fica só naquela mastigando aquilo e do canto não sai, né?
Enquanto que Eu o digo que é uma âncora, né? Que é lançada assim, ó, no fundo, mas prende a gente naquele lugar, né? exatamente. Aí E ela traz outra. isso no campo espiritual é uma ferramenta muito utilizada pelos adversários do bem, né? Sim. Para prender a pessoa naquela situação e fazer com que a pessoa muitas vezes desista da vida, porque às vezes você pode até não cometer um suicídio, mas você continua vivendo de uma maneira doente, levando a um suicídio indireto por uma depressão, por uma doença qualquer, fruto dessa estagnação a qual você se prendeu. Aí ela traz agora como característica também do arrependimento a autoconfiança e a aceitação de si mesmo, que é aquilo que é muito importante, né? Como o arrependimento é essa alavanca, né? Que a Clotilde falou, se conhecer, não é? E se aceitar como você é, nós somos feitos de luz e sombra, não somos seres perfeitos, e é preciso que a gente repita todo dia isso para poder a gente entender, né? Que somos seres imperfeitos, estamos aqui tentando ser um pouquinho melhor, mas a perfeição é divina, né? A perfeição é divina. Então, a gente todo dia tenta dar um passo rumo a essa perfeição. Aí ela fala, como característica do arrependimento, é essa noção, né? Essa confiança, essa autoconfiança e a autoaceitação também de como se é, né? Ela fala do Somos auto-amor, filhos de né? Deus e não deuses, né? Somos filhos de Isso Deus e não deuses. é verdade. Aí nesse processo vem o auto-amor, né? Que aí Isso, quando com a certeza. pessoa começa a se olhar e dizer, não, eu sou uma pessoa boa, eu tenho dentro de mim esse chipzinho da bondade, né? Fruto exatamente da nossa criação divina. Então, vou me tratar com amor, com respeito, né? Porque no remorso vem a baixa estima, é exatamente diferente dessa questão do auto-amor que leva à autoestima, né? É. Outra característica que ela traz aqui do arrependimento é a independência emocional. Uhum. É, porque você não fica, eu fico dependendo de Dena conversar comigo para poder eu conseguir sobreviver a isso. Não, eu consigo trabalhar as coisas e consigo construir a partir da crença que eu tenho em mim e em Deus, dessa fé. Então, essa fé me fortalece e eu consigo seguir adiante, sem depender, sem precisar de uma muleta emocional, né? É quando você consegue entender que você mesmo se basta, né? Assim, você é aquela pessoa, eu me aceito e eu me basto, né? Não preciso do outro. Isso. Não quer dizer que sempre você não vai precisar, a gente sempre precisa de alguém, mas não a dependência, né? Você não é dependente do outro. Você E pode essa, ter o apoio. e essa independência emocional, graças a Deus, né, tudo a gente tem um suporte hoje, né? Nós temos as terapias, né? A pessoa pode buscar uma ajuda profissional para resgatar essa autoestima. E os profissionais, eles não entregam de mão beijada, eles vão buscando caminho, mostrando caminhos que vai buscar dentro da gente exatamente aquilo que a gente tem, que é esse auto-amor, né? E aí eles vão trabalhando para que a gente resgate em nós mesmos a cura, como diz, a Sim. doença e a cura está na gente, né? Então, os profissionais, eles auxiliam a gente em resgatar dentro de nós esses valores positivos. E aceitar essa ajuda, né? Porque uma das características que ela coloca do arrependimento é quando você aceita essa ajuda psicológica, né? Essa ajuda profissional, essa ajuda do amigo, do parente que quer realmente lhe ajudar. Uma das características que ela traz é essa ajuda psicológica, né? E tem É porque uma que o eu... Sim, Diga, fala. Vivi. Não, Não, é que conclua. eu ia dizer só que o arrependido ele tem noção de que ele é falho, não é? Ele tem noção da sua filiação divina, da sua essência divina, e da sua capacidade de ser pérola, né? Mas ele tem consciência também das suas falhas do passado. E aí essa consciência traz
uma humildade que faz ele se abrir para aceitar a orientação psicológica sempre que necessário. É verdade. Um exemplo assim, né? Um exemplo. Com o psicólogo, com o profissional, né? O médico, né? O psiquiatra, né? O terapeuta. A gente sempre ligou disso. Um exemplo que eu acho prático, por exemplo, uma pessoa que é viciado em bebida, né? Então, se ela fica só com remorso, ela vai se esquivar da família, não vai querer a presença de amigos e vai ficar naquele remorso, naquela culpa e se deprime e termina fazendo besteira. Quando a pessoa tem esse remorso e sente que aquilo realmente estava errado e busca ajuda, já é uma pessoa arrependida, né? Então, nesse processo de arrependimento, o orgulho dele, ele já deixou de ser uma pessoa orgulhosa e arrogante, teve a humildade de se reconhecer como tal, teve honestidade emocional, né? E com isso se abriu para a possibilidade da mudança. E aí ele vai, busca essa ajuda, se fortalece e depois ele se torna um multiplicador de resgatar outras pessoas. Veja como é bonito, né? É um processo interessante, muito bonito, né? É como ela fala, um recomeço, um resgate, um recomeço. Resgatando, né? E aí, sabe, novamente, nesse capítulo, tem um mapinha, né, Clotilde? Sim. Novamente, né? Tem um mapinha que eu achei assim interessante. Qual no livro de vocês? O meu, infelizmente, eu não vou poder ajudar. Mas é um mapa mental, né? E aí, mapa mental. Pois é, nesse mapinha aqui, ela fala do arrependimento, ele sintetiza, né, o capítulo. Fala do arrependimento, que ele nasce lá atrás, num egoísmo que coloca a gente num estado de ilusão em relação ao que a gente é, ao que a gente é capaz de fazer, e que desse estado, fatalmente, a gente cai numa desilusão, quando a gente vai na erraticidade, a gente percebe que a gente não são as pessoas que têm poder, que têm dinheiro, que têm beleza, e aí quando cai na erraticidade, percebe que nada daquilo era real, tudo era ilusório, né? E aí essa desilusão coloca a pessoa num sentido de queda, né? Com uma sensação imensa de fracasso, e a partir daí a pessoa entra num estado de arrependimento, que é uma consciência da culpa que impulsiona a reparação. Então, é um processo necessário, né, de desilusão da gente, de a gente se desfazer daquelas ilusões que a gente tinha, de todo aquele processo ilusório, e aí a gente se arrepende de tudo aquilo, e aí a gente se prepara para uma nova encarnação. Nessa nova encarnação, a gente vai passar por um processo de reajuste, desejo de melhora, que aí é o processo de expiação que a gente vai passar a viver, né? Nisso aí a gente vai sentir tristeza, que é um estado crônico de pressão psicológica, porque a gente percebe, tem consciência de tudo aquilo que a gente fez e viveu, né? E aí a gente parte ainda dentro da expiação para o estado crônico de pressão psicológica, né, Dena? Que é aquela cobrança, né, mais íntima da gente ir em busca disso, desse resgate. A pessoa, quando fizer a leitura e comparar com o anterior, já vê que é um passo à frente, né, para a melhoria da pessoa. E aí ele diz o seguinte, que é bem diferente do anterior, ele diz que esse estado crônico de pressão psicológica, ele tem um leque emocional, que também passa pelo estágio do medo, da culpa e da tristeza. Mas, diferentemente do anterior, no medo existe uma preparação. Eu estou com medo, mas eu vou me preparar. Em vez do perfeccionismo, né? Em vez do perfeccionismo de antes, agora vai ser a preparação. Então, bate o medinho, mas a pessoa vai se preparando. Na culpa, né? Na culpa, ela não vai ficar, minha culpa, não. Vai fazer uma reavaliação de procedimento. Poxa, realmente eu posso consertar de tal forma, né? A tristeza vai se adaptando, reconhece, mas eu vou me adaptar, leva a um processo de reflexão, né? De reflexão. Reflete.
Exatamente. E aí, todo esse processo leva ao que a gente chama de silenciosa expiação. Não é a propagação aos quatro ventos de que está passando por isso, não é aquela coisa ímpar, eu acho que eu ainda posso fazer mais, eu acho que eu ainda posso dar uma melhorada. É aquela coisa silenciosa dentro de você, reflexiva, né? E aí vem uma resistência, nessa silenciosa expiação, você pode passar para uma resistência mental e o autoamor. Essas duas situações dão isso, né? fortalecimento da fé. Oi? Você desenvolve a resistência mental. E aí leva ao fortalecimento da sua fé e depois culmina com o prazer de viver, porque você vibra com as suas vitórias. Né? Não é propagar para todo lado que você conseguiu. Mas como é importante a pessoa dizer assim, puxa vida, eu sou tão explosivo, mas aí chegou uma situação que nessa eu consegui, eu engoli, tomei a água. Pequenas vitórias, né? Pequenas vitórias, né? A água que Chico Xavier recomendava, né? Você toma água, e enquanto você está deglutindo ela, você vai. Água da paz. A água da paz. É o respirar, né? Respira, que é o respirar. Tudo. A irmã, ela traz muitos ensinamentos nesses dois capítulos. É importante que quem está nos assistindo possa ler, né, tirar suas conclusões. Viviane, a gente já deu muito spoiler, né? Não? A impressão da gente, cada um interpreta de uma forma. Aqui a gente não tem, né, o objetivo nem a intenção de dizer que estamos dizendo a verdade, né? Somos detentores da verdade, não. Aqui é nosso entendimento, né? O humilde entendimento que a gente consegue entender desses capítulos, e é muito importante que você possa também estar lendo, né, para tirar suas próprias conclusões. Queria encerrar aqui convidando você a participar das nossas redes sociais para saber a programação do GESP. Vou colocar o telefone do GESP na tela, que é o DDD 81 9953 83498, para que você possa também, se tiver necessidade de um atendimento, estar agendando lá nossos encontros lá na casa, os encontros presenciais, tá bom? E nas redes sociais você vai poder entender e saber quais são os temas e as datas, né, de encontros, né, presenciais na casa. Clotilde e Dena, eu queria agradecer de novo a vocês pela participação, e no próximo encontro, se Deus quiser, a gente está aí continuando, né, esse estudo da Hermance, né, que é um estudo belíssimo, né, que está tentando resgatar, né, trazer para a gente essa ideia do resgate e do prazer de viver. Obrigada, meninas, e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, gente, eu é que agradeço.